Bem, nós estamos aqui com o pastor Jodson Gomes. Nessa semana ele está aqui em Paranaguá, na Semana dos Propósitos, e no próximo sábado vai estar aqui na Escola de Liderança e Louvor. É a primeira elo. E eu queria deixar aqui o pastor Jodson Gomes. Ele é um jovem pastor de 25 anos e é pastor na Assembleia de Deus Bom Sucesso e lidera os jovens. Sua esposa é a irmã Midian, 24 anos, casal jovens aí. E eu vou deixar aí para o irmão Jodson Gomes, pastor Jodson Gomes, falar para nós aí o que o senhor acha dessa questão aí da Escola de Liderança e Louvor, a importância para o ministério, para os líderes desse trabalho. Então, ótimo, meu querido. Boa tarde, a paz do Senhor a você, ouvinte, a todos os irmãos que estão sintonizados aí nessa rádio, que estão nos ouvindo, as juventudes, especialmente de Paranaguá, que Deus abençoe muitíssimo. Estamos muito felizes de poder estar aqui com vocês e também com muita expectativa a respeito da primeira elo. Você me perguntou sobre a importância. É um trabalho de suma importância. Eu parabenizo desde já a Juventude de Paranaguá, a liderança, pelo pioneirismo de poder reunir a juventude, poder reunir a igreja para poder tratar, para poder falar a respeito de liderança. Hoje, o mercado editorial ele prolifera a cada dia livros, palestras, DVDs, encontros falando sobre esse assunto, sobre liderança. O nosso objetivo no dia da Elo é tratar desse assunto, mas a partir de uma perspectiva diferente, a partir da perspectiva bíblica. Deus é aquele quem primeiro, ao criar o homem, deu a ele a função de liderar e de dominar. E a Bíblia ela vai dar para nós diretrizes e princípios que hoje se tratam como se fosse novidade. E a Bíblia já vem tratar disso há muito tempo. O objetivo dessa escola é um momento de nós sentarmos para aprender, um momento de nós sentarmos para ser edificados, cumprir o que a Bíblia diz, dar instrução ao sábio para que ele se torne mais sábio ainda. Então é uma oportunidade assim única que nós vamos ter de ser ministrados e de crescer em conhecimento e em experiências. Bem, e a gente vê que o líder, e aí o senhor pode até me corrigir, pastor, ele ministra sempre para todo mundo, para várias pessoas. Mas é verdade que nos dias que nós vivemos, e acho que isso também é no tempo de Moisés, por isso que Deus pediu para que ele dividisse a liderança em grupos menores, vem o estresse, vem a pressão, e muitas vezes a gente vê um líder que começa o ano com todo aquele gás, com toda aquela vontade de estar liderando. E começam a vir as dificuldades, às vezes até o excesso de empenho dentro do seu trabalho de liderança, e esquece outras áreas da sua vida. E muitas vezes o líder ministra para os seus liderados, e no decorrer do ano ninguém chega e ministra algo para motivar, para incentivar a sua liderança, para deixar ele mais assim ativo, com o mesmo gás lá do começo do ano. E quando a gente vê, tem muitas pessoas já com o pneu arriado, com os 4 pneus arriados, com o step furado, lá na metade do ano, com algumas decepções, fracassos, que fazem parte de um trabalho de liderança que muitas vezes acontece. E essa dificuldade tem se visto. Como é que o senhor vê esse tipo de situação assim? O que nossos líderes necessitam no dia de hoje, além da graça de Deus e da presença do Espírito Santo? Sim, meu querido. Eu acho que a resposta para isso, eu usaria um texto bíblico para ilustrar. Mateus capítulo 8, versículo 9. A Bíblia conta a história do centurião de Cafarnaum. Aquele camarada se encontrou com Jesus. O centurião era um oficial militar responsável por 100 soldados. Ele chega diante de Jesus e Jesus interpela Jesus, intercepta Jesus, dizendo: olha, eu preciso que o Senhor vá lá curar o meu servo que está doente. E Jesus diz: tudo bem, eu vou na tua casa. E a resposta daquele homem é uma resposta muito interessante. Ele diz: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre lá. E ele complementa dizendo o seguinte: pois eu sou homem e tenho soldados às minhas ordens. Essa frase, essa expressão que esse homem solta, que às vezes passa desapercebida, ela é muito profunda. Ele não diz: eu sou um líder. Ele não diz: eu sou um militar. Ele não diz: eu sou um centurião. Ele não diz: eu sou chefe. Ele diz: eu sou um homem que tem soldados. Essa é uma questão conceitual muito... Tem diferença entre ser centurião e ser homem que tem soldados? Tem. Esse homem, ele se vê, esse camarada, ele se vê a partir de uma perspectiva muito diferente, muito profunda. Ele não coloca o cargo acima da humanidade. Ele diz o seguinte: Senhor, eu sou um homem e que por ocasião da minha função eu tenho soldados. Um líder não é uma máquina de criar discípulos, um líder não é uma máquina de pregação, o líder não é uma máquina de resolver problemas. O líder é um homem
que lidera, um homem que dirige igreja, um homem que é um profissional liberal, um homem que tem funcionários. Eu acho que a grande dificuldade é exatamente essa conceituação. Nós acabamos perdendo a imagem de que nós somos homens que têm. Porque quando a gente se enxerga como homem, a gente se enxerga como falho, como passível de desânimo, como alguém que precisa aprender. Então, o objetivo que nós estamos gerando no nosso coração, e como palestrante, eu sou o primeiro dessa fila, é nesse dia da Elo, a gente sentar-se como homens. Homens que têm funções, homens que têm ministério, homens que desejam crescer, mas que como homens precisam aprender, precisam ser ministrados, precisam conhecer um pouco mais, precisam desenvolver-se um pouco mais. Enquanto a gente se enxergar como uma máquina de fazer coisas, a gente vai ter graves sofrimentos. A hora que a gente entender que eu sou um homem, o Jodson é um homem que por graça de Deus também é pastor, mas em essência, homem, que precisa de muita coisa a cada dia. Então fica aí até um apelo, um convite para você, líder, ou se você não é líder, mas Deus está fazendo brotar a semente da liderança no seu coração, nós queremos ministrar para a sua vida. E é na primeira Elo, primeira escola de liderança e louvor, para líderes, para ministros de louvor. Você pode estar presente no próximo dia 14, fora esse sábado agora, amanhã, no outro sábado, estaremos ali no templo, sede da Assembleia de Deus, participando ali da Escola de Liderança e Louvor. E você pode fazer parte dessa ministração e ser abençoado, sendo ministrado para você. Eu queria que o senhor deixasse aí para os nossos ouvintes, para os líderes aí, quem sabe que estão nos ouvindo, uma palavra da parte de Deus para eles aí, pastor Jodson. Fique à vontade. Amém. Eu queria nesse momento, ampliar um pouco mais o que você disse e dizer que na nossa perspectiva, a Elo ela é uma oportunidade não apenas para quem já lidera, para você que é um vocacionado, você que é um jovem que tem esse desejo no coração, faça a tua inscrição, venha estar conosco, é uma oportunidade que você tem de aprender, investir em você. É um momento onde nós vamos ser muito, muito edificados. E eu queria, a partir do texto que eu já usei, que é esse texto de Mateus 8, deixar como palavra de reflexão para nós exatamente isso. Esse centurião, ele tem muito a me ensinar. Ele diz para Jesus, eu sou um homem que tem soldados. E ele se quebranta aos pés de Jesus, e Jesus libera para ele um milagre, libera para ele uma palavra, e a Bíblia diz que isso muda o quadro que estava instalado dentro da casa, dentro do lar dele. Talvez eu esteja falando agora para obreiros, para irmãos, para líderes de juventude. E na nossa caminhada ministerial existem momentos em que, apesar dos resultados que a gente colhe, o desânimo, a falta de motivação, por vezes o sentimento de estar esquecido, o sentimento de ser preterido, ou de achar que, não, o meu grupo não é o maior, não é o melhor, isso por vezes nos abate. E, querido, isso faz parte da trajetória. E nos momentos de crise, a gente precisa entender que nem sempre a gente tem as respostas, mas o Senhor as tem. Esse homem, o centurião, ele tem 100 soldados. E na hora que o problema bate à sua porta, ele, conhecedor de estratégias militares, tendo acesso ao governo militar e ao Império Romano, ele deixa tudo e ele vai falar diretamente com Jesus. E a Bíblia diz que dele ele extrai a solução para aquele problema e para aquele caso. A maior, e para mim a principal característica de um líder cristão é a capacidade de saber que existe alguém que o lidera, e quem o lidera é o Senhor. E às vezes a gente tem tanto problema, tanta demanda para resolver, e as nossas acabam ficando em segundo plano. O Senhor é o nosso sustento, o Senhor é aquele que nos conduz. E uma das coisas interessantes que eu achei fantástica no nome dessa escola, é a Escola de Liderança e Louvor. Eu peço a Deus que a gente entenda que ser líder, liderança e louvor são duas coisas que precisam caminhar juntas. O líder, quando ele perde a perspectiva de que existe alguém acima dele que precisa ser louvado, a gente começa a caminhar por uma estrada não muito boa. Então, que isso seja algo que nunca saia do nosso coração. Talvez eu estou falando para a gente agora que está com a cabeça a 1000 por hora, de problemas indissolúveis. Saiba que você tem alguém acima de você. Você tem o Senhor.